MSBN, na rádio MSBN e no mundo inteiro a todos. Um grande bom dia, boa tarde, boa noite, onde que vocês estiverem. E muito bom dia, Felipe, bom dia, Sandra. Como é que vocês estão? Muito bom dia, Sandra, tudo bem? Bom dia, Dr. John, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, pessoal aí de casa também. Muito bom dia para vocês e obrigado por estar com a gente assistindo. Bom dia, Sandra, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Dia lindo depois da chuva de ontem à noite, né? Tá super bonito, gostoso. Ver as folhas agora estão ficando amarelinhas, algumas já estão vermelhas. Tá super lindo lá fora. Isso aí. É isso aí, ó, quem quiser tirar alguma dúvida, estamos no Facebook, vocês podem mandar estamos assistindo aqui diretamente no MSBN, também no meu Facebook, do John Kunihiro, Arta Feeling também, e também, se vocês quiserem ligar para o celular aqui meu, para tiver alguma pergunta, se quiser entrar no ar, é 678-478-6154, de novo, 678-478-6154, e quem quiser nos mandar no WhatsApp, fala aí, Felipe. No WhatsApp é no 470-759-4241. 470-759-4241. Manda tua mensagem pra gente, a gente vai passar aqui também. Maravilha. Isso aí. Hoje nós vamos falar uma coisa que tem acontecido e tem aumentado bastante. Hoje nós vamos falar uma coisa... E nós vamos falar sobre ansiedade infantil e adolescentes e como podemos ajudá-los. Então, a Sandra é especializada em ansiedade e depressão, ela já faz trabalha mais ou menos... Quantos anos, Sandra? John, mais de 20, né? Se for Mais contar 20 tudo. Ela começou quando ela tinha 5 anos de idade. Então, é isso aí. Prodígio. Exato. Mas é um grande prazer tê-los novamente, porque eu acho assim muito bacana de a gente poder compartilhar o conhecimento que ela tem para ajudar as pessoas. E eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando, que passam por essas situações com seus filhos, são suas crianças ou adolescentes que têm tido um problema muito de ansiedade. E a Sandra vai dar umas dicas para vocês, e também quem quiser ajuda, ela é uma grande psicóloga que tem ajudado muitas pessoas aqui no Arta Feeling, e pessoalmente também o trabalho dela, e ela faz o telehealth também, e depois nós passamos essa informação dela, mas ela trabalha no Arta Feeling conosco, é um grande prazer tê-lo com a gente. Sandra, vamos começar aí já falando sobre esse ansiedade infantil e das crianças. Na realidade, eu vou só dar uma introdução aqui, que aproximadamente a estatística é 7,1% de pessoas de idade de 3 a 17 anos aqui nos Estados Unidos sofrem com ansiedade, de 3 a 17 anos. Mais ou menos 4,5 milhões de crianças são diagnosticadas. Não estou falando assim que ele aí já falou qual que é o problema, mas muito mais pessoas sofrem com isso. E 3,2% dessa mesma idade, de 3 a 17 anos, mais ou menos 2 milhões de crianças são diagnosticadas com depressão. Então, é um caso muito calamitante, né? Então, Sandra, vamos conversar. Por que as crianças são afetadas? Ou fala um pouco sobre essa ansiedade infantil e dos adolescentes, mas vamos começar mais com os infantis. Então, John, deixa eu só adicionar, né, os números aí. Enquanto aqui nos Estados Unidos é mais ou menos 4,5 milhões de crianças, no Brasil é em torno de 10 milhões. Nossa. E aí a gente tem que ver que os Estados Unidos tem uma população bem maior que o do Brasil, né? Agora, isso são os casos que são reportados. Isso aqui, esse dado aqui é do CDC, né? Que é oficial do governo americano, mas tem todos os casos que não são reportados, né? Então, isso é um fato. Uma outra coisa a considerar é que a gente está vivendo num momento que eu não sei se vocês repararam, mas tudo vira doença,
Porque tudo precisa de uma medicação, e nem tudo precisa de medicação, e nem tudo é necessariamente uma doença. Mas as causas são bem variadas, a gente não pode falar que é uma coisa só, tá? Então, assim, a ansiedade, ela vem do medo e preocupação. Então, é uma coisa que sai fora do controle. É normal toda criança ter um pouco de medo, todos nós temos medo, né? Diferentes tipos de medo. Medo conhecido, por exemplo, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de água, tem gente que tem medo de aranha, barata, alguma coisa assim. Crianças também. E tem os medos que a gente chama desconhecidos, que a gente tá naquela sensação de medo e a gente não consegue nem entender o que realmente é, por que a gente tá daquele jeito. Então, essas são situações que vão causando ansiedade, muito relacionado também com preocupação. Tem vários, como eu estou dizendo, vários fatores. Um deles, eu acredito muito forte, que é o sistema educacional, principalmente para adolescentes. Tá? Então, se você for perguntar sobre adolescentes, eu vou explicar mais a fundo depois para frente. E com criança, a criança, ela está espelhando os adultos ao redor dela. Então, não só em casa, como também na escola. E o sistema educacional, eu acho que nosso, né, e tanto do Brasil quanto aqui dos Estados Unidos, não é a gente tem que rever, né? A gente está passando por uma mudança de paradigma, porque o jeito que a nossa sociedade está vindo, né, não está funcionando mais para as pessoas. As pessoas estão cada vez mais doentes. Então, nós temos que começar a rever isso. Então, é muita pressão em cima da criança. A gente vê criança que, além de ir na escola, além de aprender todas as matérias que tem que aprender na escola, ela tem que participar de esportes, tem que ir no balé, jogar futebol, jogar basquete, futebol, vôlei, tem que participar da dança, tem que falar inglês, francês, alemão, sabe? Mas ela não tem tempo para ser criança. Simplesmente não tem tempo para ser criança. Olha só, e você poderia falar um pouquinho por que tem piorado com essas situações recentes aí, principalmente no Covid? Por que você acha, Sandra, que agora está tendo, tem sido, vamos falar, uma pandemia agora de ansiedade nesse momento? Bom, porque primeiro, primeiro a mídia. Você já viu a mídia passar alguma coisa boa? Né? Na maioria das vezes, se você for e pegar estatisticamente, né, todos os dias a gente liga a televisão, só notícia ruim. Antigamente era só televisão e jornal. Hoje é Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. A gente está sendo bombardeado o tempo todo e a criança está ouvindo isso. E tem uma coisa super importante, que isso daí os pais têm que saber e têm que aprender a lidar com isso. Os 7 primeiros anos de vida de uma criança, ela está totalmente no subconsciente dela. E o subconsciente, ele não tem filtro, ele simplesmente memoriza as coisas literalmente. Então, o que você fala para a criança, as palavras que você usa, o que as crianças veem na televisão, o que elas escutam, tragédias, e os pais reclamando ou preocupados com emprego, tudo isso vai ficando no subconsciente, onde é o banco de memória nosso. Então, as crianças estão pegando muita coisa que também não são delas, que são as preocupações dos pais e das pessoas ao redor dela, e elas estão introjetando tudo aquilo, só que elas não têm cognição suficiente ainda para lidar com aquilo. Elas não sabem racionalizar o que está acontecendo. E aquilo vai ficando uma bola de neve.
Então, por exemplo, na minha casa com as minhas crianças, nunca ninguém teve televisão no quarto. Nem eu, nem meu marido, nós nunca tivemos televisão no quarto. Principalmente na hora de dormir, o que você está vendo fica impregnado no seu subconsciente. Então, é muito importante os pais tomarem cuidado com isso, no seguinte sentido de que conteúdo que as suas crianças estão presenciando todos os dias. Agora, é lógico, a criança vê toda essa coisa de pandemia, depois tem que usar máscara. O que a máscara significa em termos psicológicos? Põe a sua mão na boca aqui, ó. Põe a mão na boca, o que significa? Cala, não fala, não reclama. Toda essa região, que é a região da comunicação, não só dos adultos, mas das crianças, está totalmente comprometida. Então, isso gera mais ansiedade ainda, porque não se pode nem falar, não se pode nem expressar o que você pensa e o que você está sentindo. Então, e outra, né, essa coisa de lidar com a morte, a criança não sabe direito o que é isso. Então, os números, tantas pessoas morreram, ou tantas aconteceram isso, tal, isso daí também gera muita ansiedade na criança. Então, são momentos de incertezas que nós estamos vivendo, que a gente acaba passando isso para as crianças. Isso é verdade. Uma coisa que você falou que é bem verdade, que você escuta a notícia e o tempo todo que alguém da família morreu, e as crianças escutando, nossa, o tio morreu, o vô faleceu, e isso vai criando realmente ansiedade muito grande nas crianças. Ô Felipe, vou engajar você um pouco aqui, porque você trabalha principalmente com adolescentes, e fala um pouco da sua experiência que você tem aí, trabalhando na igreja aí com os adolescentes e tal. O que você tem visto, observado? Porque ninguém é imune, né? Porque você está indo na igreja que você é imune de ansiedade. Então, fala um pouco da sua colocação que você tem aí, com a experiência que você tem trabalhado diretamente com eles. É difícil, né? Adolescente é complicado, mas é uma fase complicada, né? Não pelo ser, né? Pela pessoa. É uma fase complicada, né? Muita novidade. E realmente, nesse tempo, né? Que nem a doutora Sandra estava comentando aí, nesse tempo é mais difícil ainda, né? Isso se acentua, né? A situação fica mais aguda, eu acho. E realmente, essa questão das redes sociais, como foi comentado, como é importante a gente olhar para isso com um olhar de mais seriedade, assim, né? Porque realmente gera muita comparação entre eles, gera aquele sentimento de puxa vida, mas minha vida é tão ruim, parece que a de todo mundo é muito boa, todo mundo consegue fazer as coisas, e na verdade o que o pessoal posta ali, né? O que os adolescentes postam, os outros meninos postam, é só a parte boa da vida, né? Só tá vendo um lado da vida das outras crianças. Então, acho que isso contribui muito para essa questão da ansiedade, assim, e principalmente da comparação, né, da felicidade em si, né, do adolescente. Eu acho que essa questão da comparação é muito ruim, né? Talvez as outras gerações não experimentaram esse sentimento de crescer se comparando, né? Crescer se comparando o tempo todo. E isso tem sido uma coisa que para eles tem sido bem difícil. Com certeza, tem sido bem difícil, né? E é engraçado, assim, porque já é uma coisa natural, né? Já é uma coisa natural para eles. Então, tem alguns que nas redes sociais, por exemplo, quem nasceu entre os anos 90, os anos 2000, tinha aquele negócio de, nossa, eu quero ter muitos amigos no Facebook, no Orkut, olha só quanta gente tá me vendo. A gente tá vendo alguns adolescentes agora indo para um caminho contrário, né? Eu quero ter o menor número possível de pessoas, né, tendo acesso às minhas coisas, enfim, quero seguir só as pessoas que realmente importam para mim, porque realmente tem mudado um pouquinho essa chavinha na cabeça deles, né? É muito interessante isso mesmo. Realmente as pessoas, essa competição de amigos e quem tem mais amigos, coisa assim, né? E realmente tem mudado isso, esse conceito, né? E eu acredito que estamos numa fase de despertar, né? Sandra, como que os pais, na realidade é uma pergunta aqui do Eduardo, como que os pais podem identificar que as minhas crianças estão com
ansiedade? Então, tem dois tipos. Tem aquelas que se revelam, então elas têm medo, elas falam que elas estão com medo, ou elas ficam irritadas, elas mais do que o normal, elas estão agitadas. Uma coisa assim super clara, as crianças começam a ter problema para dormir. Tem dificuldade de dormir, ou dorme e acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, ou acorda de manhã antes do horário. Então, isso já é um ponto. Mas tem crianças que elas se isolam, que elas começam a ficar muito caladas. E aparentemente, você olha assim, tá tudo bem. Mas o diálogo interno da criança, ela tá remoendo preocupações e medo o tempo todo, só que ela não demonstra. Então, você tem que ter uma grande sensibilidade, mas uma coisa assim, mudança no hábito alimentar, mudança no hábito de dormir, a irritabilidade, tá? A criança muito irritável, ou a criança tem um monte de lição de casa, não consegue dar conta, começa a falar, eu não consigo fazer isso, por que eu tenho que fazer isso? É muita coisa, sabe? Você começa a ver também que a criança começa a perder interesse por certas coisas que é normal da idade dela. Então, essas são dicas que você começa a perceber nas crianças que estão com ansiedade e também depressão, porque ansiedade e depressão, elas caminham juntas. Porque chega uma hora que, de tanta preocupação, você começa a ficar com tanta preocupação, tanto medo, tanta coisa acontecendo, que aí chega uma hora que você esgota, chega no ponto de exaustão. Então, quando você chega no ponto de exaustão, aí você começa a entrar em depressão. Mas então você começa a identificar que a criança começa a ficar mais isolado, ele começa a ficar mais quietinho. Algumas são assim, e outras elas começam a ficar mais irritadas. Entendi. Muitas têm problemas que a gente chama psicossomático. Então, ela começa a ter uma dor de barriga que não sabe de onde vem, aí você vai no médico, faz exame, faz isso, tá tudo normal, mas aquela dor de barriga tá lá, a dor de estômago tá lá, né? Ou é uma dor de cabeça constante. Então, essas coisas assim, certas dores, ou ela tá sempre resfriada, sempre com, sabe, ela começa a desenvolver algumas coisas crônicas que a gente chama, também estão relacionadas com pode ser por detrás disso que existe a ansiedade. Sandra, pelo conhecimento que você tem de 20 anos de experiência, mais de 20 anos, poderia contar um pouco de história, sem comentar os nomes, claro, das pessoas, mas para as pessoas que estão escutando agora, falar assim, olha, eu gostaria de saber alguma experiência que a Sandra pôde ajudar essas crianças, e como nós pais estamos passando por situações, e quando que eu acho que eu devo ter uma ajuda profissional, ou como nós pais podemos ajudar as crianças. Então, isso é uma coisa, conta a sua história, como que você pode ajudar, e também, ao mesmo tempo, como que os pais poderiam ajudar as crianças que passam por isso, ou você acha que devia procurar profissional. Então, são 3 fases que a gente está querendo falar aqui um pouco. Então, eu posso, por exemplo, com crianças mais novas, né? Uma coisa que funciona muito legal com criança mais nova é você contar historinha na hora de dormir. Mas são histórias positivas, então você tem que tomar cuidado com que tipo de história que você vai... E se você for falar do lobo mau, não enfatiza muito o lobo mau, só fala e não fica fazendo de conta que você é o lobo, né? Você só fala e você enfatiza as coisas positivas. Pergunta para a criança, isso é um hábito super importante, como é que foi o seu dia? Do que você gostou hoje? Do que você brincou? Sabe, porque dessa forma a gente já começa a criar na criança aquele hábito de no final do dia ela rever o dia dela e também começar a ver as bênçãos que ela tem, as coisas boas que aconteceram, porque todo mundo acontece coisa boa e coisa ruim no dia. Agora, se você pode focar no bom ou você pode focar no negativo. Então, a gente já tem
toda a mídia focando as coisas 90% no negativo, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que começar a focar as coisas no positivo, né? Então, conversar muito com a criança, perguntar como é que foi o seu dia, não invalidar o que as crianças estão sentindo. Ai, eu tô com medo, vê um bichinho lá e começa a dar risada. Quando a criança fica com medo, começa a dar risada. Para você, aquele bichinho não é nada, mas para a criança, aquilo pode ser uma coisa super importante. Por exemplo, eu tenho um cliente adulto, tá? Que a gente está fazendo um trabalho com ansiedade, com hipnoterapia, e a gente fez uma regressão. E quando a gente fez essa regressão, existiu uma situação de quando ele tinha 6 meses de idade, a gente voltou quando ele tinha 6 meses, que ele estava sozinho no berço, acordou, e foi a primeira vez que ele se deu conta de que ele era um ser separado da mãe, vamos dizer assim, né? Lógico que ele não racionalizou desse jeito, mas foi pela primeira vez ali que ele sentiu que ele estava sozinho, e tinha uma aranha bem grande subindo na parede. Ele não sabia que era aranha, o que era, mas ele ficou com medo, porque não era a mãe que estava ali, não era a cara da mãe, era aquela aranha grande na parede, né? Ele não sabia se a aranha podia fazer mal ou bem, mas não era a mãe. Então, foi ali que começou a situação de ansiedade, e ele chorava e a mãe não estava ouvindo, provavelmente porque ela estava com o outro irmão, ele tinha um irmão mais velho. Então, parece coisas assim banais, mas aquilo lá ficou no subconsciente dele. E começou a gerar um monte de ansiedade e um sentimento de abandono, né? Então, é muito importante você conversar com as crianças, ter diálogo, histórias na hora de dormir, histórias positivas, né? Contar historinhas para a criança que reforça a autoestima dela. Olha, então o Joãozinho foi brincar e alguém pôs o pé na frente, ele caiu e tropeçou, é um tipo de bullying, né? Então, tropeçou, mas ele levantou, ele foi assertivo, ele falou, você não faz mais isso comigo, eu não estou fazendo isso com você, por que você está fazendo isso comigo? E ele ficou feliz que ele conseguiu falar isso e veio embora. Quer dizer, colocar bastante coisas positivas na criança. Quando elas são maiorzinhas, uma coisa que você pode fazer, e você pode fazer junto com as crianças, quando elas já estão lá com uns 10, né, entre 9 e 12 anos mais ou menos, e mesmo adolescente, você pode fazer junto com eles, escrever afirmações positivas, né? Eu sou uma pessoa do bem, eu gosto de fazer o bem, ou não preciso ser perfeita, e mesmo assim eu tenho valor, mesmo quando eu fico irritada ou quando eu fico brava. Isso é normal, faz parte do ser humano. E você vai escrevendo coisas positivas. Eu sou grata pela minha família, eu sou grata pelos meus amigos. E você escreve isso, né? Faz como se fosse plaquinhas. E você pode colocar no quarto. A minha filha tinha uma parede inteirinha só de coisas positivas de afirmações positivas que ela escreveu quando ela tinha 11 anos. Porque ela sempre lidou com ansiedade na escola. Ela foi bullied por 5 anos e ela nunca me falou. Porque ela não tinha noção do que era bullying. Ela não sabia que aquilo que estava acontecendo com ela era bullying. Quando ela percebeu, ela já tinha 12 anos. Então, a gente já estava trabalhando com isso. E quando a coisa que eu percebi que a escola não tomou nenhuma decisão, eu tirei a da escola e eu fiz o que a gente chama de homeschool aqui, né? Antes dela ir para o colegial. Então, é outra coisa super importante você colocar dizeres que ajudam na sua autoestima. É muito importante. Agora, não adianta, tem que tomar cuidado, porque tem pais que vai falar assim, ai, você, meu filho, você é o mundo, não sei o que lá, não sei o que lá, e daí enche o ego, fica grandão. Aí, né, o que acontece? Na primeira dificuldade que a criança ou adolescente tem, pronto, aquilo cai tudo, aí entra em depressão. Então, vamos ser realistas também, né?
Então, você é ótimo, é maravilhoso, mas você tem que respeitar, ficar na fila como todo mundo fica, esperar a sua vez como todo mundo espera, né? Vamos ser bem realistas, ninguém é príncipe ou princesa ou rei aqui que vai passar na frente dos outros. Para adolescentes também, eu diria assim, rever essa coisa que o Felipe falou da comparação. Né? Na minha época não tinha isso, mas sabe o que tinha, Felipe? Tinha as propagandas na televisão. Né? E o pessoal de marketing, eles são super espertos para pegar adolescente, porque eles criam uma cultura de como o adolescente deve ser, e eles mostram isso através de uma marca de jeans, de uma marca de sapato, de uma marca de Ray-Ban, você entende? Uma marca hoje, né, de telefone celular, ou de laptop, ou de tablet, que você, para ser um adolescente feliz, você tem que se encaixar, você tem que ter, não ser. Você tem que ter aquilo, você tem que ter um corpo de uma determinado jeito, você tem que ter o cabelo de uma cor, o cabelo com um penteado, é tudo no ter. Não existe nada que ajuda o adolescente a desenvolver o ser. É tudo nessa base do ter. Então, de novo, o papel dos pais em conversar com os adolescentes também, né? E entender o momento, porque muitas vezes meu filho vinha perguntar coisa para mim, eu falava assim para ele, eu falei, olha, no meu tempo e lá no Brasil, eu falava para ele, as coisas aconteciam assim, assim, assim. Hoje, a gente está num outro país e num outro momento. Então, eu mostrava para ele as coisas boas e más do passado que eu tive que enfrentar e trazia ele para o presente e falava, vamos ver o que você tem de positivo aqui, o que você tem de negativo e como que dá para a gente trabalhar com isso. Felipe. Manda. Então, e na experiência que você teve aí você tem com os adolescentes, o que você observa aí dos jovens aí que passam aí por aí? Fala um pouquinho sobre essa experiência aí pra gente... mais ou menos isso que eu comentei mesmo, John. É mais ou menos isso que eu comentei. Acho que se não tivesse essa questão da comparação, assim, que já era uma pressão muito grande, né? Isso aí. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, pelo fato dos pais trabalharem muito, não passarem muito tempo com os filhos, principalmente mais velhos, né? Conforme eles vão crescendo, vai diminuindo esse tempo, né? Que os pais passam juntos. Eu acho que essa pressão acaba trocando de lugar, né? E passa a vir dos amigos, do ambiente que eles estão, né? Não vem tanto dos pais, de você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. No Brasil a gente já vê um pouco mais diferente, né? Você vê o pai mais junto ali, enchendo mais o saco do adolescente e tudo mais. Mas eu acredito que é mais isso que eu havia comentado, sabe? Essa comparação entre os amigos, do ambiente que eles estão, né? Que gera muita ansiedade, muita pressão, né? Uma coisa interessante, né? Que a Sandra falou aí sobre a questão da mídia influenciar bastante, né? E realmente eles tentarem viver, né? Nesses padrões e tal, que é estabelecido em volta deles. Realmente isso é uma coisa que prejudica muito. Mas eu acho que o que mais contribui, assim, para essa realidade hoje, né? Do que eu vejo dos meninos aqui, né? Essa questão da comparação. E, Sandra, que conselho que você daria, por exemplo, como terapeuta, para essas crianças que sofrem por esse bullying, ou sofrem por essa comparação, essa competição interna? Qual que seria, assim, o caso, o que você faria, quando você está clinicando, o que te ajudaria essas crianças, no caso? Bom, em primeiro lugar, é reforçar a autoestima da criança, né? Porque se ela não tiver uma autoestima, se ela não se defender, né? E se ela não se gosta do jeito que ela é, o resto da vida dela vai estar comprometido, né? Então, a primeira coisa é, como eu falei, reforçar a autoestima e não o ego. Porque tem gente que acha que é reforçar o ego, né? E aí compra um monte de coisa para os filhos, aí assim, se um professor dá uma bronca em você, eu vou lá na escola e vou mandar demitir o professor. Não é assim.
né? A vida tá cheia, todo mundo leva pancada na vida, a gente está aqui para aprender com isso, né? Então, é ser realista mesmo, mas a primeira coisa que eu faço com as crianças primeiro, tem que ter orientação de pais, porque não adianta eu trabalhar com uma criança e depois chegar em casa, a situação é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Eu acho que uma das grandes coisas que eu acho que está hoje numa situação grande, que na realidade os adultos perderam muita autoridade, né? Isso significa que você é autoritário, mas a autoridade seria, no caso, por exemplo, os professores falam uma coisa e aí os alunos vão em casa, falam com os pais já vão lá, que nem você tem comentado, já fala assim, não admite esse professor que falou assim. Na realidade, você está preparando uma criança para tentar ser defendido por alguém, entende? Então, é uma coisa muito importante, uma coisa que você falou, reforçar isso, que você pode errar, você vai cair, entende? Então, esse professor falou uma coisa que você não gostou, entende? Você falou assim, não, você tem que saber ter resiliência de como que lidar com a sua situação. Eu lembro, veio uma memória bem, quando tinha provavelmente uns 7, 8 anos de idade, tinha aquela competição de bicicleta dentro do estádio. E tinha acho que umas 10 crianças, coisa assim. E eu preparei minha bicicleta, eu limpei todinho, pensando que até corria mais, né? Limpando ele. E nós todos assim alinhados com a minha bicicleta, tudo orgulhoso, aquela bicicleta vermelhinha. E nós começamos, eu fui de tudo que eu pude, sabe? Cheguei, acho que segundo lugar, uma coisa assim. E todo mundo, e eu fui com aquela intenção de pegar o primeiro. Mas quando eu cheguei no segundo e todo mundo ganhou medalhinha. Só que o primeiro lugar ganhou um prêmio maior. E hoje em dia as pessoas não querem nem fazer isso. Falam, não, você não vai dar o prêmio maior porque senão você sente menos. Então, esse é um grande problema. Todo mundo não, realmente a gente competiu, ganhou aquele prêmiozinho, mas de competição, mas a pessoa que ganhou um prêmio maior. Então as pessoas hoje em dia falam, não pode fazer isso, né? Porque você fazer isso, a criança do último lá é o mesmo do primeiro. Não, na realidade o mundo real não é isso. As pessoas, eles te engolem se você não for do melhores, mas mesmo assim, acho que nós temos aqui aprender a ser aos fracassos, aos erros. Com certeza. E também a gente começar a mudar a mentalidade de competição para colaboração. Colaboração, né? Então, eu acho que essa é uma outra coisa. Assim, existe, não sou contra a competição, existe a competição positiva. Por exemplo, eu me lembro quando meu filho era pequeno, ele estava aprendendo a andar de bicicleta, tinha ele e o vizinho, tal. Aí chegou uma hora que ele largou. Aí o vizinho continuou, e aí no dia seguinte ela aparece em casa, eu já sei andar de bicicleta, legal. Na hora meu filho pegou a bicicleta e foi e aprendeu, e no mesmo dia ele conseguiu, porque ele precisava mostrar também que ele já sabia andar de bicicleta, você entende? Então isso é uma competição positiva, né? Ele não estava competindo com o menino no sentido de que, vou chegar primeiro em tal lugar, mas ele falou assim, eu também não quero ficar para trás, né? Então, a partir do momento que você não exclui, a competição não é uma competição que exclui as pessoas, então ela é positiva, mas nós vivemos num mundo onde 100 pessoas estão competindo, só uma ganha. O que está acontecendo? É o 1%. 99% são o que a gente chama aqui de losers, perdedores. Não é verdade, porque se você faz a mesma competição num outro dia ou num outro momento, vai ser outra pessoa provavelmente que vai ganhar, né? Verdade. Então, Sandra, como eu que tinha comentado com você um pouco anteriormente, quando que você acha que uma criança deveria ter uma procura, por exemplo, com uma psicóloga que nem você? Quando? Então, John, o que eu vejo muito geralmente quando os pais procuram já é tarde demais, né? Porque eles não precisa.
E então a gente não trabalha só assim, quando a coisa tá assim, né? Vamos dizer assim, não está aguentando mais. A gente trabalha com prevenção também, né? E quando você vem com uma situação de prevenção ou no início, algumas sessões já são suficientes. Você não precisa fazer aquele trabalho que dura, né, anos. Mas quando você vem já no começo e você faz um trabalho legal, inclusive, quanto mais cedo você começa, você está melhorando muito o que vai acontecer na adolescência, porque a adolescência é um momento de crise, é quando os filhos estão questionando os pais, os valores dos pais. Às vezes eles não querem seguir exatamente o que os pais estão seguindo, não que eles vão ser exatamente do outro lado, mas eles querem seguir uma coisa diferente. Por exemplo, eu venho de uma família católica, mas o meu tio quis ser evangélico. Ele quis ser diferente. Ele é melhor ou pior que as outras pessoas? Lógico que não. Até fui na igreja com ele me convidou, participei, achei o pessoal super legal, fazia um trabalho psicológico com uma pessoa da igreja lá, a gente montou um grupo de crianças, a gente fazia um grupo de crianças com o pessoal da igreja dele, você entende? Então, às vezes as pessoas não querem seguir exatamente o que os pais estão seguindo, mas não significa que vai ser uma pessoa perdida. Então, quando você vai preparando e você, quando chega na adolescência, se você começa a preparar antes, vai ser muito melhor a passagem, né? Vai ser muito menos tumultuada a passagem. Então, você acha que, se você vê alguns sintomas que a criança está passando, na realidade, deveria fazer mais como uma prevenção para não poder... você já está começando a não esperar ficar um caso insuportável, que daí, o que vai acontecer? Aí você vai levar para o psiquiatra e já vai entrar com medicação. E aí você acha que medicação vai resolver. Eu estudei psicofarmacologia em 2017. E o meu professor começou a aula falando: ansiedade e depressão não se cura com remédio. Ansiedade e depressão se cura com terapia. Para um cara que trabalhou em indústria farmacêutica por mais de 20 anos falar isso, né, porque o pessoal é doido para receitar remédio, é porque existe muita pesquisa, mas muita pesquisa mostrando isso daí, né? É uma coisa importante também, Sandra, que os pais que estão escutando, isso não significa que é você para parar os remédios, né? Porque se a criança está tomando remédio no momento, com a prescrição do médico, você tem que continuar até o psiquiatra falar assim: olha, vamos dar uma diminuída da dosagem, porque isso também pode afetar muito a parte química, né? Que se você, de repente, de repente, o remédio está tomando... Não, em nenhum momento, em nenhum momento. O que eu estou falando é a gente entrar num processo que você nem precise começar a tomar o remédio. Mas o que acontece é que, quando você começou, aí você tem que seguir certinho. Certo. Porque um dos efeitos, por exemplo, com depressão, um dos efeitos colaterais do remédio de depressão é suicídio. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, você poderia dar umas dicas para a gente, como que os pais poderiam ajudar as crianças, os adolescentes nesse momento, que está passando por umas crianças que estão passando por ansiedade, principalmente as pessoas que estão escutando agora. O que você aconselharia para eles? Então, não menosprezar o que a criança está sentindo. Não menosprezar, que isso aí vai passar, é uma fase, ou, ai, meu Deus, você está com medo disso daí, ou você teve um sonho ruim, isso daí é da sua imaginação, né? Gente, imaginação é uma coisa super poderosa. O Einstein já falava, imaginação é mais importante do que conhecimento. Porque tudo que existe no mundo hoje começou na imaginação de alguém. Então, nunca falar, isso é sua imaginação, porque se está na imaginação da criança é porque existe em alguma realidade na cabeça dela.
né? Então, a gente tem que considerar isso. Então, não invalidar os sentimentos das crianças, tá? Ouvir as crianças, conversar com as crianças. O problema que é difícil para os pais é que eles não falam dos sentimentos deles. Então, às vezes, o filho, a filha está refletindo simplesmente a ansiedade do pai e da mãe. Que o próprio pai e a mãe não estão trabalhando a ansiedade deles. E não tem nada de errado ser ansioso. Não tem nada de errado. Porque você está preocupado, você é um pai e uma mãe conscienciosos, você quer dar o melhor para o seu filho, então você está preocupado com o seu trabalho, que você pode perder o trabalho. Ou você está preocupado, ou a mãe, por exemplo, está muito... está preocupada com o trabalho dela, ou ela é uma mãe que está tomando conta da própria mãe que está velhinha, ou que está com Alzheimer, e está sobrecarregada também, né? Então, tudo isso gera ansiedade, porque é quando o peso que a gente está carregando, porque a gente foi preparado, está demais. Uma das grandes coisas que é importante também, Sandra, você pode até reforçar isso, mas os pais tomarem muito cuidado daquilo que você fala com as crianças. Exatamente. Se você tem já ansiedade, você sabe que a ansiedade é genética também. E as crianças, é também ambiental, porque se você vê seus pais muito ansiosos, você tem essa tendência de ter ansiedade também. Então, principalmente se contar problema financeiro, problemas conjugais, problemas de amigos, você vai chegar, isso repercute totalmente. Fala, nossa, a mãe disse que o pai não está ganhando muito bem, então não sabemos se vamos comer amanhã, então ele já cria aquela ansiedade. Então, é muito importante que você tome muito cuidado daquilo que você fala com seus filhos. Sim. Uma outra coisa importante, John, que a gente está cada vez mais vivendo num mundo de eletrônicos. Sim. Tá? Então, a Universidade de Chicago tem uma pesquisa muito interessante, que eles mostram o efeito no cérebro do telefone celular. Eles começaram a perceber que muitos acidentes de carro aconteciam não porque a pessoa estava distraída conversando, mas acontecia depois de 10 a 15 minutos que a pessoa tinha desligado o telefone. Eles falaram, mas não estamos entendendo, o que está acontecendo aqui? Aí foram pesquisar e eles descobriram que quando você usa o celular aqui, né, perto do ouvido e tal, ele afeta, porque ele é micro-ondas também, né, o celular. Então, o que eles descobriram? Afeta as ondas cerebrais. Então, você parou de conversar faz 10 minutos, mas o seu cérebro está tentando voltar ao normal, e aí é a hora que a pessoa distrai, não presta atenção e o acidente ocorre. Agora, você imagina, criança, isso com adultos, que está dirigindo. Agora, você imagine a criança e adolescente que o cérebro está desenvolvendo ainda, né? O cérebro desenvolve até 25, 28 anos, mas principalmente na infância e na adolescência. Imagina o efeito de celular, e não só de celular, mesmo de computador, de eletrônicos de modo geral, que tem no cérebro, que está afetando no cérebro. Então, a Universidade de Chicago tem umas pesquisas muito interessantes nessa área. Se está afetando o cérebro, vai afetar tudo. E a ansiedade e depressão começa onde, né? Começa com as disfunções. Tem a parte social, mas tem a parte cerebral, das disfunções químicas também no cérebro. Então, é uma coisa para se considerar. Tá? Vamos usar menos o celular, usa o headset, ou fala na viva voz, né? Deixa não dorme com o celular ligado. Se você precisa do alarme no outro dia, põe no airplane mode, né? Numa coisa de avião, porque você aí não tem a torre mandando sinal todo momento. Então, muito cuidado com isso. Uma outra coisa é estar em contato com a natureza. A natureza, Deus fez a natureza
uma fonte de saúde para nós e a fonte de cura. Se a gente parar e pensar, tudo que a gente precisa está na natureza, tá? As ervas, os minerais, os cristais, tá tudo na natureza, né? Então, a gente sair, tá mais em contato mesmo com a criança. Você tem uma chácara, não é só ir na chácara para ir na piscina, você entende? Não é só ir na chácara para fazer churrasco. Vai, planta uma árvore, sobe na árvore, vai andar descalço no pedregulho, tem contato com a natureza. Isso é extremamente benéfico para ansiedade e depressão. Super importante. Boas dicas. Nossa, foi muito bom essa conversa aqui. A gente já está acabando aqui. Uma das outras dicas que eu posso dar para vocês, tem uma dica chamada 333. O que significa isso? Mudar o seu modo, porque a mente, o nosso cérebro, ele é plástico. Então, como que você pode transformar isso em sua mente? Primeira coisa, você, com a sua visão, você olha 3 lugares quando você está muito ansioso. Pode ser criança, pode ser adolescente ou pode ser adultos. Você olha ao redor 3 coisas e você vê, fala assim, esse é abajur, esse é o computador e esse daqui é um livro. Então, você dá nome de 3 coisas que estão ao seu redor. Depois, você escuta 3 coisas que estão ao redor de você. Aí você fala assim, nossa, eu estou escutando um passarinho, estou escutando um barulho da água e estou escutando o vento. Então, são 3 coisas a mais. Mais 3 partes do seu corpo que você identifica, fala, os meus pés, a minha mão e meu coração. E aí você pode chegar e tocar neles, entendeu? Bem gentilmente. Que isso ajuda, esse é chamado EFT, né? Que ajuda a acalmar a sua mente. Então, são dicas que chama 333, né? Quando você vê alguma coisa, visualiza, você dá 3 nomes, você escuta algum som, dá o nome dos sons, e 3 coisas a parte do seu corpo que você toca com muito amor e carinho. E outra coisa é a conexão muito importante, a parte espiritual com Deus, né? Isso é uma coisa muito essencial, de você ter você sempre está orando para Deus, pedindo a força. Acho que é uma coisa muito importante ter esse relacionamento com Deus, que como a Bíblia diz, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Tá bom? Então, Felipe, muito obrigado, doutora Sandra, muito obrigado por estar aqui junto com a gente, foi muito ótimo. Nós aprendemos muito, nós vamos trazer ela novamente. Semana que vem nós vamos falar com o Dr. Carlos Ranzani. Acho que ela vai falar sobre tireoide, se eu não me engano. Depois nós vamos trazer o doutor Guilherme Cantuário, ele vai falar sobre câncer. Então, ele é oncologista e vai ser muito bom. E depois nós vamos trazer novamente a Sandra. Muito obrigado a vocês, muito ouvintes, e espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu, Felipe, né, Felipe? É isso aí, aprendi pra caramba. Muito obrigado, Sandra, Dr. John, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sexta de vocês. Muito obrigada. Dá um abraço. Um ótimo fim de semana para todos.